Abra a sua Bíblia no Salmo 121. Esse é o segundo sermão da nossa série sobre os Salmos de Romagem. Salmo 121. Eu vou ler em duas versões. Vou ler na nova versão, Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar aí. E vou ler na nova versão internacional também. Porque as duas traduções, uma enriquece mais o conhecimento da outra. Elas são atualizações da nossa linguagem e nos abençoam demais. Salmo 121 diz o seguinte: Deus, o fiel guarda dos homens, um cântico de romagem. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Na nova versão internacional, está da seguinte forma: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, porque mais uma vez nos reunimos aqui na tua casa com parte do teu povo para celebrar o seu nome. Já tivemos essa oportunidade hoje pela manhã, onde outra parte do teu povo esteve reunido para a escola bíblica dominical, para o culto matinal, onde, tal qual agora à noite, Senhor, cantamos louvores ao teu nome, louvores que exaltam a tua majestade, louvores que nos falam sobre o seu caráter criador, protetor, louvores que nos falam de como o Senhor nos tem ajudado nessa caminhada cristã e de como o Senhor tem nos fortalecido a fé. É por isso, Deus, que agora, nessas horas da noite, novamente o nosso coração se anima no Senhor em celebrar a Ti, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito para conosco. Quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que o Teu Espírito Santo derrame graça sobre nós, de maneira, Senhor, que nós sejamos profundamente edificados pela Tua palavra, que o Senhor nos dê a entender a Tua verdade e que o nosso coração ande de acordo com essa verdade. Fortaleça no Senhor e instrui-nos no poder do Teu Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é o segundo salmo que nós estudamos dessa série de 15 salmos. Os cânticos de romagem são um conjunto de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Muitos estudiosos dizem que esse conjunto de salmo é como se ele fosse um mini saltério, um resumo de todo o livro dos Salmos, que por sua vez é um resumo de toda a Escritura. O povo de Deus, o Israel de Deus, cantava esses salmos anualmente, pelo menos 3 vezes ao ano, quando ele rumava a Jerusalém para as 3 grandes festas de celebração. O povo ia caminhando,
com as suas coisas, levava a sua família, e o pai, a mãe, os filhos, e eles levavam ali as suas ofertas, o animal para dar oferta, levava os seus dízimos, cereais, e todo o mantimento para uma caminhada. E enquanto o povo se movia nessa caminhada, ele ia cantando cada um desses 15 salmos, do 120 até o 134. Nós vimos que esses salmos, eles refletem as emoções e os sentimentos que o povo experimentava de Deus na sua caminhada. Assim como eu e você experimentamos de Deus diariamente na nossa caminhada. Esses salmos versam sobre alegria, tristeza, de sabores, falam de pecado, de perdão, de reconciliação. E os salmos ainda tratam de tantas outras questões que envolvem a nossa vida e as experiências que nós vamos tendo com Deus no decurso da nossa vida. Esse salmo em específico, o Salmo 121, assim como na semana passada nós vimos que no Salmo 120, nós aprendemos que Deus nos protege e nos dá força contra a língua enganadora, contra os nossos opressores, aqueles que se levantam contra nós. Esse Salmo 121, ele nos fala de um Deus vigilante, fala da vigilância perpétua de Deus sobre aqueles que se inclinam para Ele. Ele fala que Deus é o nosso cuidador por excelência. Nós podemos nos entregar a Ele, porque Ele cuida de nós de uma maneira especial, de forma que esse salmo, ele é um grande apelo, a que eu e você confiemos em Deus, em todas as circunstâncias. O meu desejo é que você saia daqui nessa noite, confiando mais em Deus, aprendendo mais sobre o caráter de Deus, quem Ele é, a forma como Ele age, o seu poder, e que você possa de fato depositar a sua vida confiantemente nas mãos desse que vive e reina. A certeza intensa daqueles que viajavam em direção a Sião reflete-se nesse cântico aqui, que é o cântico do peregrino. Aqui eles expressam um profundo senso de confiança em Deus, sem murmuração, sem lamentação, reconhecendo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Também é notório que o salmista, que aqui é um salmista anônimo, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. A gente está tão acostumado a chamar a maioria dos salmos, e de fato a maioria são de Davi, nem todos são de Davi, mas a maioria dos salmos são de Davi. Esse é um salmo anônimo, mas é muito claro que esse salmista, ele conhecia o poder protetor de Deus sobre a sua vida, e ele recorria a esse poder na caminhada. Nós já falamos aqui que eu e você também estamos numa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Nós estamos numa caminhada que a gente pode dizer que divide-se em duas partes. Nós poderíamos dizer que participamos de uma caminhada semanal, onde você participa de um culto, ouve a palavra, participa da comunhão com os irmãos, ainda que distante, né? Um soquinho, cotovelinho, um oizinho. Eu particularmente sinto falta daquele abraço apertado, de olhar, pegar na mão, bater nas costas. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo jóia? Ainda não podemos fazer isso, senão logo vamos estar todo mundo na glória fazendo isso. Mas enquanto a gente não pode fazer isso nesse momento, nós vamos nos cumprimentando aqui nessa caminhada. E entre um período e outro de culto, nós saímos para a nossa peregrinação semanal. Segunda-feira você tem seu trabalho, seus relacionamentos, escola, amigos, dificuldades. E já na segunda-feira você é colocado à prova, não é assim que acontece? Quantas vezes 7 horas da manhã na segunda-feira o problema vem. O fogo das aflições já começa a queimar. A gente já está naquela angústia, dificuldade na segunda de manhã. E nessa peregrinação o Senhor vai nos sustentando durante toda a semana, até que nós voltemos aqui no domingo, para mais uma vez juntos, em comunhão, juntos com os irmãos, celebrarmos ao Senhor, cantarmos, abrirmos a palavra, meditarmos nas Escrituras. Também estamos nessa peregrinação semanal, onde buscamos um alento no Senhor semanalmente. Mas para além dessa peregrinação, eu e você estamos numa peregrinação ainda muito maior, na peregrinação rumo ao céu, a Jerusalém Celestial. Essa peregrinação só vai terminar
naquele grande dia em que estivermos perante o Rei da Glória, em que o virmos face a face, em que assim como o apóstolo João em Apocalipse viu aqueles pés de bronze maravilhosos, aquele olhar, aquele rosto reluzente, e se dobrou diante dele, eu e você também lá estaremos. Esse grande dia só terminará, só acontecerá quando eu e você estivermos naquela grande reunião, vestidos de branco, na entrada do céu com Cristo Jesus. Nós fazemos parte dessas duas peregrinações, e nas duas nós enfrentamos lutas e provações. Seja na métrica semanal, onde você mede semanalmente, você fala, essa semana foi... Tem umas que são mais fáceis, outras são mais difíceis. Seja no curso da vida, quando ao final nós estaremos na presença do Senhor. E é no meio dessas provações que eu e você somos convidados, incentivados, animados a confiar no Senhor. Essa é a mensagem do salmista. No meio das lutas que você tem enfrentado, você tem olhado para o Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Para quem você tem olhado no meio das adversidades? Hoje nós vamos falar sobre isso, de olhar para Deus, que é o nosso lugar de socorro. Deus é o nosso lugar de socorro. E logo de início, o salmista nos mostra que esse socorro é um socorro que precisa ser buscado. Eu e você somos animados e incentivados a buscar esse socorro, a buscar ao Senhor. Diz assim o salmista nos 2 primeiros versos: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele buscava esse socorro, ele olhava para Deus. É importante que nós lembremos o contexto no qual foi escrito o Salmo. Eu gosto muito de olhar o contexto, e nem sou professor de história, mas eu gosto de olhar o contexto, porque quando nós entendemos o que essa verdade falava naquele primeiro momento, ela é enriquecida na nossa mente nos dias de hoje, porque nós estamos muito distantes do tempo em que o texto foi escrito. Aqui hoje, eu e você estamos a mais ou menos 3.000 anos de distância desse texto, entre 2.600 a 3.000 anos de distância desse texto. E quando ele foi escrito, o povo peregrinava até Jerusalém no meio do deserto. Na sua peregrinação, eles passavam um lugar bastante hostil. Eu creio que ninguém que veio para o culto hoje teve que atravessar um deserto a pé, teve? Difícil, né? Eu imagino que se tivesse, a igreja está vazia mesmo, né? Com as facilidades que a gente tem, a gente já tem umas dificuldades de vir. Imagina se houvesse um deserto para que nós atravessássemos na nossa peregrinação para a igreja. Mas o povo, que diga-se de passagem, subia apenas 3, no máximo 4 vezes a Jerusalém para adorar ao Senhor, porque era distante, porque as festas eram ritualísticas e marcadas dentro do tempo e do espaço. Eles passavam por uma peregrinação no meio do deserto. Esse deserto, além de ser um lugar inóspito, duro, sabemos que o clima do deserto é extensamente calor durante o dia, e geralmente é muito frio à noite. Por isso vemos aquelas roupas pesadas dos moradores dos desertos, dos nômades, das pessoas que vivem naquela região, e às vezes nós até nos preocupamos ou perguntamos, mas como com calor desse a pessoa veste aquela roupa? É exatamente para proteger do calor de fora. E é exatamente para proteger do frio à noite. Eles caminhavam nesse lugar inóspito. Além disso, ainda havia animais selvagens. O deserto onde eles caminhavam era morada de leões, morada de ursos. Além disso, tinha um outro problema, que eram os salteadores. Aqueles homens faziam as suas peregrinações pelo menos 3 vezes ao ano, e os salteadores já sabiam que eles iriam passar por lá. E já sabia que vinha animais, que tinha crianças, que eram um povo que tinha suas fragilidades, sabia que eles vinham carregados de cereais, sabiam que eles trariam dinheiro, sabia que eles estavam levando ofertas para o templo, e os salteadores já montavam o seu grupo e ficavam ali. É muito provável que as caravanas andavam com as crianças, os animais, os mais idosos no meio, e os homens armados do lado de fora, cuidando, porque poderia aparecer um urso, um leão, poderia aparecer um ladrão para tentar saqueá-los.
sem dizer que o próprio caminho em si tinha os seus perigos. Depende da região que a pessoa saía para que ele chegasse até Jerusalém, ele precisava passar por trilhas apertadas, ele passava por lugares que tinham muitas pedras soltas, ele passava por lugares que tinha cordilheiras, ribanceiras, onde estava passando ele, a sua família, seu animal, suas coisas que ele levava ali, e do lado de lá aquela ribanceira. A viagem era bastante complicada. Só que diante dessas aflições, o salmista não busca confiar em si mesmo. Nas suas aflições ele busca o socorro em Deus. Ele já saía para a sua peregrinação olhando para o lugar que ele ia chegar. Jerusalém ficava no alto de um monte. Jerusalém era conhecido como a casa de Deus. A palavra Jerusalém é derivada do hebraico de Jerusalém, que é a casa da paz, o lugar onde habita a paz. E o povo já saía olhando para o lugar da sua paz. E o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes nessa caminhada. No meio da caminhada da nossa vida, nós devemos olhar para aquele que pode nos socorrer. Ele elevava os olhos para o monte de Sião, para o monte de Jerusalém. Ele levava os seus olhos para o lugar da sua paz. Ele saía para a caminhada mesmo no meio dos perigos e lembrava: eu estou indo rumo à minha paz, ao Deus da minha salvação. Eu estou indo para adorá-lo no seu santo templo, porque ali representava a presença de Deus. O Senhor é esse socorro que precisa ser buscado constantemente. Isso para nós é um ensino, irmãos, para mim e para você, no meio da minha e da sua aflição. Porque na nossa vida nós estamos nessa caminhada e estamos sujeitos a intempéries. Quantas vezes não choramos na nossa caminhada aqui? Quantas vezes não lamentamos? Quantas vezes negócios dão errado? O luto bate a porta. A enfermidade nos visita. Quantas vezes? Quantas vezes não olhamos para a situação financeira e ela está profundamente abalada? Ainda mais nesses dias. Dias difíceis. Onde muitas pessoas não conseguem trabalhar. Eu e o diácono Joaquim visitamos uma família. Nós conversávamos com ele. Eles estavam em uma situação calamitosa, difícil. Quando nós os visitamos, eles estavam morando em um galinheiro. Homem, mulher, 2 crianças. E não é força de expressão a palavra galinheiro. Era um galinheiro mesmo, telado na frente. Eles tiraram ali os animais, entraram lá. Rapaz, 29 anos, moça 20, já com um filho de 7 anos. Então ela foi mãe aos 13 e tinha um outro de 5. E ela contava a sua história para nós ali. Eles não têm muito estudo, mas imagina você, que enquanto eles trabalhavam diariamente, o rapaz fazia a sua diária de pedreiro, a moça na casa, fazendo a sua diária, não faltava nada em casa. 15 dias de lockdown, depois respira, e 15 dias de lockdown de novo, acabou com tudo que eles tinham. Eles estavam lá. Dias difíceis. Quantos irmãos não passam por adversidade? Por dificuldade? Nessa caminhada eu e você vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar perdas, vamos enfrentar dores. E onde nós vamos buscar o nosso socorro? Para onde nós vamos olhar? Nós estamos nessa peregrinação, o lugar é a glória da chegada. E o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? Nós sofremos esses fatores ditos aqui e tantos outros mais. Mas no meio do nosso sofrimento nós somos exortados, animados a buscar socorro no único lugar que é seguro para mim e para você. E o salmista mesmo responde que o socorro dele não vinha dos companheiros da caminhada. Lembra que eu falei que eles passavam muitas vezes armados, espada, escudo, lança nas mãos, para tentar se proteger dos animais ou dos salteadores. O socorro dele não vinha na segurança que ele poderia trazer para si mesmo. O socorro do salmista não vinha em estar andando em comunidade. O socorro dele não vinha daquilo que ele mesmo pudesse providenciar com as suas próprias mãos. O socorro dele viria de forma única e cabal
do Senhor. E é o que ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Peregrinação, na caminhada da vida, ele não confiava nos seus recursos particulares, não confiava nos seus diplomas, na sua caderneta de poupança, na sua boa posição social. Ele confiava no Senhor. E é interessante porque quando ele busca socorro em Deus, ele entende o porquê ele pode fazer isso. Porque ele diz que o Senhor é o grande criador dos céus e da terra. Meu socorro vem do Senhor que criou todas as coisas. Ou seja, o Senhor criou o urso e o leão, ele domina sobre o urso e o leão. O Senhor criou o deserto inóspito, ele domina sobre o deserto inóspito. O Senhor criou a mim e a você, criou o mundo e todas as coisas que nele há. E ele domina sobre a sua obra criada. Por isso eu posso confiar em Deus. Porque ele domina, porque ele cuida, porque ele tem poder criador sobre cada um dos elementos da natureza que nós vemos ao nosso redor. É por isso que ele coloca confiança em Deus. Onde você tem buscado socorro para a sua vida? Infelizmente, problemas vão aparecer. Até porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Uma das grandes marcas do pecado é a morte. Mesmo aqueles que vão morar na eternidade com o Senhor vão enfrentá-la, um dia ou outro, a não ser, esperança nossa, que venhamos a ouvir aquela trombeta e o Senhor nos chamando. Imaginou, irmãos, que maravilha? Eu vou subir numa choradeira que só, porque não merecemos estar lá, mas Ele vai nos chamar. Não fizemos nada para que o nosso nome estivesse escrito naquele livro, mas está. Porque Ele resolveu escrever por amor. Onde está o nosso socorro? Será que nós temos confiado demais nas nossas capacidades? Será que no meio da adversidade nós temos confiado na capacidade intelectual, ou em qualquer outra que nós tenhamos, ou qualquer outra que possam nos oferecer? Só o Senhor é lugar seguro, verdadeiro. Só Ele pode nos dar o alívio que precisamos e o livramento necessário na hora exata. Então, esse Deus que é o nosso lugar de socorro, em primeiro lugar, Ele é um socorro a ser buscado. Eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Ele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Ele continua governando sobre todos os aspectos da nossa vida. Em segundo lugar, o salmista nos mostra que Deus, sendo um lugar seguro de socorro, Ele o é, porque Ele é um socorro fundamentado, um socorro seguro, um socorro que tem como base o seu próprio caráter. Deus é aquele que está no controle de tudo o tempo todo. Versos 3 e 4, o salmista declara: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A confiança do salmista, ela era fundamentada. Ela sabia em quem estava sendo depositada. O salmista conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que o Deus Criador é o Deus que pode cuidar de nós, porque faz parte do seu ser, do seu caráter, ser um Deus cuidador. Deus sempre cuidou de toda a obra da criação. A Bíblia nos diz que até hoje Ele sustenta a criação na palma das suas mãos. O Senhor é sustentador. E fundamentado nesse caráter de Deus, o salmista nos apresenta duas promessas preciosas de Deus em relação a mim e a você. Na verdade, são 4 promessas. 2 fundamentadas no caráter e 2 derivadas desse caráter. Mas em primeiro ele fala 2 promessas fundamentadas no caráter de Deus. A primeira delas é que Deus é aquele que livra os nossos pés de tropeço. Olha o que diz o salmista: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. E quando ele diz isso, ele está trazendo
uma realidade que vai muito além do sair e tropeçar numa pedra no caminho, ou enroscar num degrau de escada, ou as irmãs que gostam de usar o salto um pouco mais alto, enroscar o salto, já ficou sem salto no meio do caminho? Tem alguns que ficam, né? Eu lembro quando era criança, o coração da gente é meio maldoso, meio, né? Misericórdia. Lembro que uma senhora passou na minha frente, ela enroscou o salto ali, ficou sem salto. Em vez de ajudá-la, o que a gente fez como criança? Morreu de rir. Olha que pecado, irmãos. E ela ia com o salto de um lado e meio mancando do outro. A ideia do salmista é muito para além disso. É muito para além de que alguém possa, na caminhada da vida, talvez andando mais rápido, ter um escorregão, cair, ralar um joelho, ralar um cotovelo. A ideia que o salmista quer nos passar é de uma proteção maior do que isso. Quando ele diz que ele não permitirá que os seus pés vacilem, ele está dizendo que a guarda de Deus é para além do nosso corpo físico, é para além da nossa vida aqui, é uma guarda interna. Ele jamais vai permitir que nós nos desviemos dos seus caminhos. Ele nos guarda. Versículo 7 diz o seguinte: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o seu interior, quem você é, o seu coração. O Senhor não deixará que você se perca. Uma vez perguntaram para o Dr. Russell Shedd, um homem de Deus tremendo, o Senhor já o recolheu para si. Dias antes do Russell Shedd falecer, perguntaram para ele como ele lidava com o sofrimento. Ele sorriu, estava beirando os 90 anos de idade. Ele perguntou: mas que sofrimento? Eu não sofri aqui, eu tenho tudo mais do que eu preciso. E na verdade eu estou voltando para casa, dizia Russell Shedd, um homem de Deus. Mas uma vez perguntaram para ele se ele acreditava que alguém poderia perder, se alguém poderia perder a salvação. E o Dr. Russell Shedd respondeu da seguinte forma: depende de quem foi que te salvou. Se a sua salvação é fundamentada em você mesmo, então você pode perder. Mas se foi Deus quem te salvou, jamais você perderá a salvação, porque ela não depende de você, ela depende daquele que te salvou. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não permitirá que você venha se distanciar dele eternamente, ainda que no tempo e no espaço aqui, nós vivamos períodos de distanciamento. Deus não vai permitir que nós venhamos nos perder eternamente, ainda que Ele nos corrija aqui, ainda que Ele nos machuque aqui, ainda que Ele dá umas varadas aqui. Deus é cuidador. Ele livra os nossos pés da queda eterna. Isso é segurança e desassossego. Mas como, pastor? Que doideira é essa? Segurança e desassossego. É segurança porque eu sei que se depender de mim eu posso cair, mas o Senhor não deixa, Ele cuida de mim. E é desassossego porque Ele jamais vai permitir que eu ande distante dEle à vontade. Depois que conhecemos a Cristo, que fomos recebidos por Cristo, jamais teremos a liberdade de pecar tranquilamente. O Senhor vai nos incomodar, e quando você se sentir incomodado, não fica bravo não, diga assim: glória a Deus, porque Deus não se esquece de mim. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não permitirá que você caia eternamente, porque isso faz parte do seu caráter. É Ele quem cuida de você. Hoje à tarde eu vi uma cena muito joinha. Depois você vai lá no meu Facebook, vai estar lá, falando do trabalho de um pastor, mas ele falou que é um trabalho do pastor para a gente lembrar que todos nós somos ovelhas do grande pastor. E está lá uma ovelhinha enfiada num buraco lá. E o pastorzinho vai lá e puxa a ovelhinha, puxa. Aí quando ele tira a ovelhinha, sai correndo, pula, cai no buraco ali na frente. E o pastor está lá para tirar de novo, e está lá para cuidar de novo. Você pode chegar estrupiado lá na glória, mas se o Eterno tem um projeto para você, não tem outro lugar para onde você vai. Ele não vai permitir que seu pé vacile. Segunda promessa que Ele nos traz, baseada no seu caráter,
é que esse cuidado de Deus é um cuidado intenso, de maneira que Ele não vacila. Diz o seguinte, o salmista, final do versículo 3, o versículo 4, não dormitará aquele que te guarda, ou aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A guarda de Deus é tão segura sobre nós, que Ele sequer pestaneja, Ele não bate as pálpebras. Deus está atento a tudo que ocorre conosco, a todo instante. Não há nada que envolva a nossa vida que Deus não tenha conhecimento, que Ele não possa agir com providência e abençoar a mim e a você. Ele é um vigia que não cochila. Ele é alguém de confiança. Ele não dorme, não fecha os olhos. Eu lembro-me da história de Agar. Falei pela manhã que na relação com Abraão a gente sempre lembra da irmã Sara. Mas há também Agar, que era escrava de Sara. Sara era sua senhora. E Sara estava aguardando a promessa de Deus, juntamente com Abraão, de que deles haveria de vir uma grande nação. Deus havia prometido. Deus chegou para Abraão e diz, olha, conta as estrelas do céu, conta as areias do mar, vou fazer da sua prole dessa forma, incontável. Mas os anos foram passando, irmãos. 50, 60, 70 e alguma coisinha. E lá por volta dos 75, mais ou menos, a irmã Sara desfaleceu no coração. Ela falou, o Senhor não lembrou de nós, não. O irmão Abraão já tinha lá 85, mais ou menos. Então Sara falou, olha, toma para você a minha escrava e tenha um filho com ela e esse filho será tido como meu. Ah, pastor, olha o que Deus fez. Não foi Deus que fez, está falando que Sara fez. Deus não validou isso. Tanto que aquilo que começa errado, termina como? Errado. Quando Deus narra essas histórias do seu povo, não é porque Deus está validando poligamia, esse tipo de coisa. É que Deus está mostrando que os recursos que o povo tenta buscar, da sua própria capacidade, sempre vai dar errado. E deu. A princípio veio Ismael, Sara tomou para si, cuidou do Ismael, todo mundo feliz, tal. Até que o Senhor falou, bom, agora eu vou cumprir minha promessa lá com a irmã Sara. E a irmã Sara tinha 90. O irmão Abraão, 100 anos. Por isso que a Bíblia diz que já havia passado o tempo de filhos. Já havia passado o tempo da virilidade do nosso irmão Abraão. Já havia passado o tempo da fertilidade da nossa irmã Sara. Mas a Bíblia diz que de um que já havia amortecido, Deus gerou vida. E nasceu o filho da promessa, Isaque. Maravilhoso, bênção. Mas como todo irmão, quem tem filho sabe aí, né, como é que é, irmão? Quem tem 2, 3, sabe que o negócio de vez em quando pega fogo, não pega não? O negócio é meio tenso, é um carrinho que voa para lá, outro que voa para cá. A Júlia que seja protegida aí, depois nós vamos apresentar a Júlia aqui, que os irmãozinhos estão lá no fundo animados. Lá em casa tem dia com negócio, meu irmão. Quase que a gente tem que ligar para o SEAT, socorrer o negócio lá, porque uma tem 16, a outra vai fazer 17 agora. A outra não. Uma vai fazer 17, a outra tem 8. Mas tem dia que o negócio pega fogo lá e briga por tudo. É por gato, por cachorro, por comida, por água. Quem passa na frente da minha casa fala assim, não, vamos ter que trazer uma oferta para esse pastor que deve estar morrendo de fome. Porque as brigas por comida, como se nunca tivesse tido comida na casa. Por um pedaço de bolo, que elas duas já comeram inteiro, tá? Então, a briga pelo último pedaço do bolo, para ver quem come mais. Já teve isso na sua casa, os irmãos? Já teve isso? Não. Ó, já vi o irmão olhando para outro irmão, aí o negócio de vez em quando é tenso. E foi assim, no curso natural da vida, que o menino Isaque crescia, e o menino Ismael, como irmão, foi lá brincar com Isaque, e a Sara não gostou. A tia Sara não apenas não gostou, ela se irritou por demais. E disse para Abraão, tira esse menino daqui.
manda ele embora daqui. Eu não quero mais saber desse menino aqui, porque ele riu do meu filho. Ele estava rindo do irmão dele, do filho do pai Abraão. Abraão com muito peso no coração, depois de ter ouvido Deus. Perceba, Abraão vacilou na espera da promessa. Deus não vacilou no cumprimento da promessa. Tanto que Deus havia dito, eu vou abençoar a sua posteridade. Ismael era a sua posteridade e Deus abençoa até hoje. Sabe quem são os ismaelitas? São os muçulmanos. Abraão jamais tinha ideia do problemão que ele ia arrumar com o pecado. Nós pagamos essa conta aí até hoje. Mas é fato que ele resolveu colocar para andar a nossa irmã Agar. E ele montou ali um embornal, colocou uma meia dúzia de pães, alguns jarros de água e soltou Agar no deserto. E Agar andou, lugar inóspito, como nós vimos aqui, lugar de peregrinações, e acabou o pão, e acabou a água, e Agar estava ali com o menino Ismael, com o coração profundamente aflito. Agar colocou o menino longe e se distanciou para chorar, porque ela não queria, ela não iria suportar ver o seu filho morrer de fome e de sede. Abraão vacilou, Sara vacilou, mas Deus não vacilou. Porque enquanto Agar orava, enquanto Agar chorava, o Senhor veio a ela e disse, eu vi Agar. O Senhor é aquele que vê, Ele não vacila, Ele não dorme. Ele já tinha dito isso a Agar uma vez, quando Sara havia expulsado. Deus disse, eu vejo. Eu sou aquele que vê, eu sou aquele cujos olhos estão por sobre a terra, aquele que não pestaneja, aquele que não deixa 1 milímetro da nossa vida passar longe de si. Deus vê até as coisas que a gente não quer que Ele veja, Ele vê. Sabe aquele assim, Deus, ó, dá um tempo aí, vou ali pecar, daqui a pouco eu volto. Ele está, ó, você fecha a porta, Ele está lá dentro. Você vai naquele lugar que ninguém sabe, não precisa de câmera. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus vê. Isso faz parte do seu caráter. É uma promessa. Ele não vai vacilar. O que cuida da nossa vida nos vê o tempo todo. Há um livro antigo. Já falei hoje de manhã que eu tenho que parar de falar de coisa antiga. Eu só falo de coisa antiga, irmãos. Credo. Então eu vou falar desse livro digital agora, em PDF. Continua antigo, né? Mas está em PDF. Um livro que eu gosto demais. O autor é Ron Mel. E o nome do livro é Deus Trabalha no Turno da Noite. Se você não leu esse livro, leia. O autor conta uma história de que, num dado momento da sua vida, ele estava tomado pela ansiedade, pela preocupação, e ele sequer conseguia dormir de noite. Não sei se você já teve essa experiência, de às vezes coloca a cabeça no travesseiro e os pensamentos fervem na cabeça e você imagina que pode resolver tudo e às vezes você tem até medo de dormir, não acordar a tempo de resolver algum compromisso. E naquela noite, numa dessas noites, Deus o desligou, paf, ele apagou. E ele teve um sonho. E nesse sonho, o mundo continuava girando, as estrelas no mesmo lugar, sol nascia, se punha, a lua vinha, voltava, anoitecia, amanhecia, pessoas nasciam, outras morriam, carros iam, carros vinham, até que Deus falou com ele, você está dormindo, mas eu não, eu continuo cuidando de todas as coisas pelo poder da minha mão. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E aqui entra um outro detalhe especial. Deus, de uma maneira misericordiosa, e por conta da sua graça comum, Ele pode estender o seu cuidado e a sua bênção a quem Ele quiser, irmãos.
Deus não pertence a nós. Deus não abençoa só quem a gente quer que abençoe. Tem crente que acha que é isso. Não, Deus não pode abençoar fulano de tal porque ele não é crente. Ué, quem disse isso? Não, eu não aceito que Deus abençoe. Ah, me poupe. Deus não é nosso, é nós quem somos dele. Ele fala o que ele quer. Até porque antes da nossa conversão, antes de nós o encontrarmos aqui no tempo e no espaço, ele já cuidava de nós. Ele cuidava de nós antes de nascermos, desde antes da eternidade, desde antes de Gênesis 1, quando ele diz, haja luz e houve luz, ele já cuidava de nós. A gente encontrou com ele no tempo e no espaço, ele nunca nos deixou, nem um instante. Então ele pode estender a sua graça, o seu amor, o seu cuidado a quem ele quiser, no tempo que ele quiser, da forma como ele quiser. Mas o cuidado especial salvífico, tomando-nos para ele e nos legando ao céu, ele só faz com o seu povo. Exceto que não dorme o guarda de Israel. Deus tem um cuidado especial com o seu povo. E esse cuidado é exercido na certeza que nós temos de que Ele mantém a nossa alma segura nas suas mãos. Porque a pior coisa que possa nos acontecer, não é que enfrentemos lutas, dores, adversidades, problemas. A pior coisa que possa nos acontecer é que nós percamos a nossa alma. E Deus não permite que venhamos a perdê-la, porque ela não está nas nossas mãos. Ela habita segura nas suas próprias mãos. Não dormita, não dorme o guarda de Israel. É fundamental, irmãos, que nós conheçamos o caráter de Deus, para que nós nos entreguemos ao cuidado dEle. Sabe por que muitas vezes a gente não confia em Deus? Ou porque tem muito crente que não confia completamente em Deus? Ele não confia que Deus vai dar uma solução para o problema dele. Até porque muitas vezes a solução que ele quer para o problema dele é pecaminosa, é contrária àquilo que Deus quer. Ele não confia que Deus possa ter alguma solução santa para um problema que ele só quer resolver com o pecado. Sabe por que a gente não confia? Porque a gente ainda não conhece o caráter de Deus. O caráter cuidador, a provisão de Deus diária, cuidando de nós o tempo todo. O Deus que durante 40 anos no deserto trazia o maná diariamente para o povo. E na sexta-feira a porção era dobrada, para que eles não precisassem pegar no sábado. E enviava codornizes, e cuidava do povo no deserto, e quando veio a serpente, ele levantou a serpente no deserto, que é um símbolo de Cristo, e os que olhavam para lá eram curados. Muitas vezes não confiamos porque não conhecemos, e é preciso que conheçamos. É por isso que o salmista fala desse caráter de Deus. Ele é um Deus cuidador, Ele está sempre atento a mim e a você. Você consegue descansar no cuidado de Deus? Você tem conseguido descansar nesse cuidado de Deus? Você reconhece que Ele jamais tira os olhos de sobre você? O tempo todo, irmãos. 24 horas por dia. Todos os dias da nossa vida. Cada segundo nosso. Do nascer do sol ao ocaso. Deus está cuidando de nós. Então Deus é o nosso lugar de socorro. Nós precisamos buscá-lo. Ele é um socorro seguro e fundamentado. Mas mais do que isso, para a gente terminar, Deus é um socorro ativo e presente. Está ativo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele está presente. Versos 5 a 8 diz assim o salmista: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. É muito interessante porque, a partir do versículo 5, o salmista muda a sua linguagem. Ele sai do âmbito geral, do Deus de Israel, do Deus que é conhecido de Israel, do Deus que exerce uma guarda geral sobre o povo. E agora ele entra para o âmbito mais pessoal. Ele diz: Deus é aquele que guarda você.
Deus é aquele que te conhece. Deus é aquele que é um Deus pessoal. É como se Ele quisesse que nós entendêssemos que Deus não é um protetor impessoal, longínquo, distante. Muito pelo contrário, Ele é um Deus relacional. Ele é um protetor que se envolve conosco na nossa individualidade. Deus sabe seu nome, Deus sabe onde você mora, Deus sabe seu CPF, Deus conhece você todos os dias, Deus sabe muito bem de onde você veio e para onde você vai. Não é um olhar coletivo, é um olhar individual. Ele, em Cristo Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus da promessa. Isaías 7,14 diz que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o nome dele seria o quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é o Deus que cumpriu a promessa, Mateus 1,23. Maria deu à luz a Cristo Jesus, concebido por obra do Espírito. E qual é o nome do menino? Emanuel, Deus conosco. Ele é um Deus que se envolve. Ele é um Deus que resolveu se abalar na sua glória e vir sujar os seus pés com a poeira desse mundo. Veio sofrer como eu sofro, veio ser tentado como eu fui tentado e sou tentado, porém sem pecado. Ele é um Deus que entende de dor, Ele é um Deus que entende de perdas. Ele se permitiu entender de perdas, porque não há nada que possa atingi-lo. A fragilidade demonstrada por Ele é a fragilidade que Ele quis demonstrar por se envolver conosco. E nessa perspectiva o salmista apresenta mais duas promessas. Lembra que eu falei que eram 4? 2 de caráter e 2 derivadas desse caráter protetor de Deus. 2 são resultado desse caráter protetor de Deus. E a primeira delas é que o cuidado de Deus é pessoal, é próximo. O Senhor é quem guarda você. Ele sabe quem você é. Ele sabe tudo sobre você. Não tem nada que você possa esconder dele. Não tem um lugar que você possa estar longe desse Deus. Deus nos conhece na nossa individualidade. Haja vista que Deus nos salva na nossa individualidade. Ele nos protege na nossa individualidade. Isso é um papel que só Ele pode cumprir. Quando Ele fala de povo, de corpo, de igreja, é coletivo. Não existe igreja de individualidade, viu, irmão? Isso é uma mentira do Satanás. Igreja é corpo, é povo, é coletividade. Não é outra coisa. A Bíblia não tem outra margem de interpretação. Ah, pastor, você é igreja sozinho na minha casa. Isso é mentira. Se é você que não aguenta lidar com seus pecados, quer esconder o pecado, não quer ninguém apontando o dedo para você, você arruma um lugar de fuga e vaza. Igreja é comunhão mesmo. É gente se espetando, aprendendo um com o outro, orando, crescendo, chorando. Mas a salvação é na individualidade. Ele nos busca onde nós estamos. Nos chama pelo nome. Isso é uma aplicação da proteção ativa de Deus. Ele é o Deus próximo. O Senhor é a sombra à sua direita. Aqui tem 2 aplicações possíveis para esse termo. A primeira é que Deus é aquele que não desgarra de nós o tempo todo. Você sai na luz, onde está a sua sombra? Junto com você. Não tem como você falar, hoje eu quero sair sem sombra. Sombra, fica em casa aí que eu vou dar um rolê sozinho. Não tem jeito. Bateu a luz, a sombra está lá. Onde você está, ela está. Sua sombra é inseparável de você. Faz parte da sua identidade, a sua sombra. Ela está ali onde você está. Deus é essa sombra. Onde nós estamos, Ele está. Ele cuida de nós o tempo todo, todos os momentos. Mas também essa expressão tem um sentido que é muito maior do que isso. É o sentido da proteção de Deus que Deus fazia com o povo no deserto, que quando o povo levantava o acampamento para andar, o Senhor enviava uma nuvem, que era a sombra protetora do povo.
Deus é aquele que nos protege do calor da aflição, para que a gente não venha se perder. E fala a verdade, tem situações que fervem ao nosso redor. Tem aflições que nos pegam, que a gente sente aquele calor, quase que nos consumindo. Deus é a sombra que amaina a temperatura, ameniza, de maneira que possamos suportar. Ele é o Deus que nos protege pessoalmente. E não apenas de dia, Ele nos protege dos perigos da noite também. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. A ideia de podermos estar seguros, de que o olhar do Senhor vai em todos os lugares. Salmo 139, dos versos 7 a 12, nos revela a extensão desse cuidado de Deus. Perceba o que nos diz o salmista, aqui no caso Davi. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não tem como fugir desse cuidado pessoal de Deus. Lembro-me de uma canção infantil, é do Diante do Trono. O escritor da música diz assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não tem jeito. Para onde a gente vai se esconder dele? O salmista pergunta: onde eu vou me ausentar do seu espírito? Para onde eu vou fugir da face de Deus? No alto céu ele está lá. No mais profundo abismo ele está lá. Ele encontrou Jonas no fundo dos mares. Ou melhor, ele nunca deixou de ver Jonas. Ele nem procurou Jonas. Quando Jonas achou que estava perdido, lá estava o Senhor. Não apenas sabendo onde ele estava, mas controlando a tempestade. Jonas não foi jogado no mar por força dos navegantes. Foi jogado no mar pela mão de Deus. Para lhe mostrar que dele não tem como fugir. E lá no fundo do mar veio um grande peixe, que abocanhou Jonas. Talvez Jonas imaginasse: agora foi, né? Perdido estou. 3 dias no ventre de um grande peixe. Mas Jonas era osso duro de roer. Fez mal para o peixe. Às vezes a gente é meio Jonas também, irmãos. Às vezes a gente é meio difícil de digerir. E o peixe vomitou na praia de Nínive, onde Deus queria que ele estivesse. Não tem como se esconder de Deus. Não tem distância para Deus. Não tem lugar difícil. E Ele sabe quem nós somos. O cuidado dele é pessoal. Ele nos visita. Quarta verdade que nós aprendemos, que é a segunda verdade inerente do caráter dele, é que o cuidado de Deus, ele vai do início ao fim da nossa caminhada. Deus não vacila no caminho. A gente vacila. A gente dá umas paradas, a gente quer fazer uns atalhos, a gente quer dar umas escapadas do caminho, mas Deus não vacila. Aquele que começou uma boa obra em vós, diz o apóstolo Paulo, é o quê? Fiel para completá-la. Deus não tem obra inacabada. Deus não tem projeto pelo meio. Com Deus não tem elefante branco, obra parada. Para Deus não tem obra difícil, obra irrealizável. Deus é aquele que cuida do começo ao fim. Versículo 8, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. O salmista tanto se refere ao processo de peregrinação em si, quando o povo saía do seu lugar e ia até Jerusalém, quanto nós podemos entender que Deus é o que nos guarda na nossa caminhada da vida, o tempo todo. Aquele que te salvou vai te conduzir seguro até a glória.
Ele é o que guarda a sua vida desde o momento inicial até o momento final. E Deus faz isso porque Ele é o Deus da aliança, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que nos chamou em Cristo Jesus, Ele é aquele que estabeleceu uma aliança conosco por intermédio do sangue do seu Filho no Calvário. Não é uma aliança feita por nós para com Ele, através dos nossos sacrifícios pessoais, mas é uma aliança firmada em Cristo, quando Ele ofereceu o Cordeiro perfeito, Ele ofereceu o seu Filho em nosso lugar. Por isso nós podemos ter confiança, segurança na caminhada, sabendo que o Deus que cuida de nós, Ele cuida do início ao fim, todos os momentos. Ele sempre esteve conosco, desde a fundação do mundo, até a nossa chegada na glória. E mais, Ele garante que a gente vai chegar lá. Ele garante que a gente vai chegar lá. Você percebe esse cuidado ativo de Deus na sua vida? Particular, Ele sabe quem você é. Ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, das suas necessidades. Ele te conhece. Você percebe que você pode confiar nele exatamente porque Ele te conhece. Ele jamais abandonará, irmãos. Ele te chamou, Ele jamais vai te abandonar. Como eu te falo, para sossego e desespero. Sossego porque Ele vai te levar para o céu. Desespero porque Ele não vai te deixar pecar em paz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque Ele nos ama. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Para a gente terminar, meus irmãos, nesse segundo salmo de romagem, o salmista e o povo no deserto olhavam para os montes, onde estavam Jerusalém, a cidade da paz, o templo de Deus, a cidade de Deus. Mas eu e você hoje olhamos para o Calvário. Olhamos para Cristo Jesus, aquele que inaugurou um novo e vivo caminho pelo seu sangue, aquele que inaugurou pelo seu sacrifício. Nós olhamos para Cristo na nossa caminhada para os céus, olhamos para o autor e consumador da nossa salvação. Hebreus 12:2 nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, nos aguardando. Então, de onde virá nosso socorro? O nosso socorro vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. O nosso socorro está no Senhor. Então lembre-se, Deus é o socorro do seu povo. Deus é o meu socorro, Deus é o seu socorro, Ele é o nosso lugar de socorro. Socorro esse que precisa ser buscado. Eu queria muito que você saísse daqui hoje com esse sentimento. Deus é o socorro que nós precisamos buscar. Olhe para o alto, olhe para o monte do Senhor, para Jerusalém, para o Calvário, para o céu, para Cristo. Segundo lugar, Ele é o socorro seguro, fundamentado, é o caráter dele que nos sustenta. Lembra disso? Ele é um protetor e é imutável. Ele cuida da nossa alma sem vacilar um instante sequer. Enquanto eu fazia o sermão, eu estava ouvindo uma canção antiga, escritor Sérgio Pimenta, e ela dizia assim: nem um momento só deixou-me o seu olhar. Nem quando eu dava dó, negou-me o seu amar. Nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder. Nem mesmo quando não vi solução, negou-me o seu perdão. Ele está ativo. O caráter dele é um caráter de nos levar para Ele. E por último, o Senhor é o socorro ativo e presente. Ele está perto de nós. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco.
Ele é a sombra à nossa direita, Ele é a mão por sobre nós, Ele é a nuvem que amaina o calor, Ele é o Deus da aliança que jamais vai nos deixar um instante sequer. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Se você não tem experimentado disso, eu queria convidar você a experimentar desse socorro de Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho, baixa a tua cabeça.